Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marivane Araújo e eu tô aqui hoje pra contar a vocês a história da minha migração de carreira. Eu vou contar a historinha de forma linear, como eu entrei em contato, cursos que eu fiz, como é que a gente cuidava dos bebês durante todo o processo, como foi a conquista do primeiro emprego, tudo de forma linear. Depois meu objetivo é fazer um vídeo destrinchando mais a parte técnica mesmo de bootcamp, estudos, mas hoje eu só vou contar a história de como é que eu consegui esse feito. Eu já tinha 38 anos quando eu tomei a decisão de migrar de carreira. E eu estava grávida no período, eu teve até que fazer uma pausa e depois retomar os estudos. Mas vamos para a história. Em 2019, eu estava morando em Santos, São Paulo, eu e meu marido, e a gente já morava há 7 anos em São Paulo, foram 7 anos morando em Cotia e esse último ano a gente estava morando em Santos. E eu prestava concurso público, eu sou formada em Direito e tenho a OAB com a segunda fase, eu fiz em Direito Administrativo. Sempre gostei muito de Direito Público, sempre gostei muito de estudar Direito, até hoje eu gosto muito de Direito Previdenciário. Mas nesse período eu já não me enxergava na área. Eu tinha sido classificada no concurso do TRF, estava esperando ser chamada, o concurso já estava próximo de expirar e eu já estava sem aquele fôlego de prestar para fazer provas para outros concursos, porque eu não me via, não me enxergava atuando naquela área. Eu já vinha de uma migração de carreira, do jornalismo para o direito. Depois eu quero conversar muito com vocês sobre migração de carreira. Existe uma técnica na migração de carreira que eu acredito que eu consegui adquirir, que eu consegui destravar. Depois eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos sobre isso. Mas a questão é que eu já vinha de uma migração de carreira do jornalismo para o direito. E nesse período de angústia, de tomada de decisão, eu já tinha amigos na área da programação, mas eu nunca conversei com uma pessoa realmente sobre o ofício, sobre o trabalho do programador, do desenvolvedor de software. E a gente fez amizade, meu marido e eu, a gente fez amizade com um rapaz, o José, lá em Santos. E ele mesmo tinha feito uma migração de carreira para programação. E a gente conversou muito sobre o assunto, sobre a questão da mobilidade, sobre a questão de trabalhar home office. Eu, nesse período que estudava para concurso, eu também fiz alguns trabalhos freelancer, então eu ficava muito em casa e eu adoro ficar em casa. Foi uma das questões no topo da lista, na decisão de migrar de carreira, era realmente poder trabalhar de casa ou pelo menos híbrido. E daí, meu marido já tinha estudado na área, já tinha feito cursos de programação, mas eu também nunca tinha me interessado. Mas foi a conversa com o José pelo fato dele ter migrado de uma área tão diferente. Ele tinha feito o Instituto Federal, essa questão vinha de uma área meio agrária e tal, e mudou para programação. Assim como eu achava que as minhas áreas também eram muito diferentes, mas no fim de tudo a gente trabalha com língua e linguagem, né? Mas estudando sobre o assunto eu fui me interessando cada vez mais e o direito foi ficando cada vez mais distante. Foi muito por uma questão de não conseguir mais me enxergar naquele ambiente, indo para tribunal todos os dias, tudo que exigia, até da vestimenta, até a forma comportamental. Eu achava que eu não me enquadrava ali. E daí, bem nesse período, eu descobri uma gravidez de gêmeos. Foi uma gravidez inesperada. Eu já tinha 38 anos, meu marido e eu já tínhamos decidido que não teríamos filhos. A gente tá junto há 16 anos já. Então, foi realmente um choque. Eu só chorava, gente, ser muito honesta com vocês, eu só chorava. Os primeiros meses da descoberta, eu só chorava. Eu sou filha única por parte da minha mãe, fui criada por minha mãe sozinha. E eu não sabia como cuidar de uma criança, nunca tive muito contato com criança. Então, desesperadamente eu fui pesquisar sobre como cuidar de uma criança, como cuidar de gêmeos. A literatura sobre o assunto também era muito pouca, então eu encontrei apoio muito mais no YouTube e no Instagram.
E aí pausei um pouquinho os estudos da programação. E daí veio o anúncio da pandemia no início de 2020. Foi desesperador. Mais uma vez eu só chorava porque, imagine, eu grávida de 2 crianças, vivendo em outra cidade, só meu marido e eu, sem rede de apoio, sem família. Quando Dória ameaçou fechar os aeroportos, foi o momento que realmente eu entendi que eu tinha que voltar para minha cidade natal. Eu sou de Aracaju, Sergipe, aqui no Nordeste, e não pensei 2 vezes. Ele falou, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, quinta ou numa sexta-feira, que ele ameaçou fechar os aeroportos de São Paulo. No sábado eu peguei um avião e estava em Aracaju. Meu marido ainda ficou tentando uma remoção do trabalho dele, né? E eu vim para Aracaju com uma mala, chorando, morrendo de medo, sem olhar para trás. Fiquei no apartamento da minha mãe, fiquei um período isolada e realmente eu senti que a minha cabeça eu não estava funcionando bem. Eu estava o tempo todo desesperada, eu só pensava nas crianças, na saúde delas, na minha saúde. Se algum médico ia me receber, eventualmente eu consegui um obstetra que me atendeu aqui em Aracaju. Quando eu cheguei na cidade, eu já estava com 6 meses. Gêmeos sempre tem a ameaça de nascerem prematuros. E aí, nesse momento desesperador em que minha mente só pensava em pandemia e bebês, gêmeos, riscos e mais riscos por causa da minha idade avançada, pelo fato de serem gêmeos, então o que eu fiz? Eu recorri aos estudos. Eu adoro ler, eu adoro estudar, então eu voltei para programação. O que eu fiz? Entrei no site do Codecademy, eu baixei o app Mimo e eu comecei a estudar HTML e CSS. Lembrei que eu tinha visto HTML e CSS no curso de web design quando eu estudei jornalismo, então a gente teve uma disciplina web design, então eu consegui lembrar de algumas coisas de HTML e CSS. E eu fui estudando como forma de ter uma válvula de escape realmente nesse período que estava muito difícil de suportar o medo de ter 2 bebês no meio de uma pandemia, já tendo uma idade avançada. E daí me ajudou bastante, me deu, tirou o meu foco daquilo que era ruim, né, daquele medo, no foco de uma perspectiva geral de mudança de vida, de mudança de carreira. Para mim também imaginar advogar, ir a tribunais com 2 bebês já estava uma visão muito difícil de futuro para mim. E eu segui estudando até quase o parto dos meninos. Os meninos nasceram em junho de 2020, no pico da pandemia. Então eu fui para o hospital morrendo de medo, mas deu tudo certo. Eles não nasceram prematuros, nasceram no tempo certo. Nós não precisamos ficar mais tempo em hospital por conta de algum risco de saúde, nada disso. E voltamos para casa 2 dias depois do nascimento deles, e deu tudo certo. Nesse período que eu cheguei em casa, eu ainda fiquei 45 dias com muitos problemas de saúde decorrentes da gravidez mesmo. E daí apareceu uma publicidade pro meu marido, nem para mim, apareceu uma publicidade pro meu marido de um bootcamp de programação. Ainda no início do nascimento dos meus filhos, eu ainda estava muito chorosa, ainda estava muito preocupada, ainda estava pesquisando muito, estudando muito sobre como cuidar deles. E utilizei mais uma vez o recurso de tirar um pouquinho o foco, de mudar um pouquinho o foco para tentar preservar minha saúde mental. E aí comecei a voltar a pesquisar sobre programação também, fui olhar esse bootcamp de programação que surgiu para mim. E daí, quando os meus bebês estavam com 4 meses, eles anunciaram que iam abrir uma turma, né? E abrir uma turma de programação full stack, no caso JavaScript, front com React, back-end com Node, e aquelas aulas iniciais de HTML, CSS, DOM,
O importante para mim do Bootcamp de programação era que ele prometia ensinar também diversas outras ferramentas do mercado de trabalho, né? Também metodologias ágeis, que eu só tinha estudado, não tinha trabalhado com elas ainda de nenhuma forma. E outros recursos que são importantes, por exemplo, o Figma, as ferramentas de comunicação, como Slack e etc. Então, eu apliquei para o Bootcamp de programação foi a Labenu, e aí apliquei para o Bootcamp, passei. Eu iniciei o Bootcamp, eu ainda estava no puerpério, então o início do Bootcamp também foi muito difícil. Eu chorava muito, achava que eu não ia conseguir, eu pedia muita ajuda. Acho que o principal para mim, para ter enfrentado esse período, foi ter realmente utilizado os recursos fornecidos pelo curso. Então, se eles me diziam, você pode fazer perguntas pelo Slack, eu fazia todas as perguntas possíveis pelo Slack. Você pode fazer pergunta por e-mail, eu mandava todas as perguntas possíveis pelo e-mail. Então, eu realmente fiz uso das plataformas do curso. O período do Bootcamp de curso era um período de 6 meses. 3 meses front, um pouquinho mais, né, de front, e 3 meses back-end. O que acontece é que a primeira fase de JavaScript puro foi a fase que eu mais sofri, né? Então, manipular DOM também, etc. Eu sofri bastante, porque ao contrário da maioria das pessoas, eu não tinha muito tempo para estudar fora do horário do curso. Eu estava fazendo o curso integral, aproveitando a licença maternidade, né? Eu estava fazendo o curso integral, então a aula começava às 8 horas da manhã e ia até umas 11 horas, a gente recebia uma atividade, à tarde a gente fazia essa atividade e à noite a gente entregava essa atividade. A atividade poderia ser entregue às 6 da tarde, um draft, uma primeira versão, e depois você tinha até às 11 horas para entregar o resultado, ou então você deixava só aquele que você enviou às 6 da tarde. Né? E sua avaliação poderia ser sobre aquele exercício que você entregou às 6 da tarde ou o exercício que você entregou às 11 horas. Então aí eu só tinha esse tempo. Todas as pausas que eu fazia era para cuidar dos bebês. E aí você estava se perguntando, não, quem cuidava dos bebês? Quem te ajudava? Como é que era? Nesse período eu tive muito auxílio do meu marido. O meu marido, ele conseguiu a remoção 1 mês antes dos bebês nascerem. Então, ele chegou em maio de 2020, os bebês nasceram em junho. E aí, por conta da pandemia também, ele conseguiu permanecer trabalhando de forma remota. E aí, quando eu decidi fazer o bootcamp antes do previsto, ou seja, já com os bebês com 4 meses de vida, ele chegou junto, muito próximo, e a gente também contratou uma pessoa para ficar com a gente. Essa pessoa ficou com a gente só por mais 3 meses e depois nós conseguimos nos revezar cuidando dos meninos. Foi só no início mesmo que a gente não tinha tanta noção assim de como cuidar de crianças e tal, foi uma fase de aprendizado, mas quando a gente pegou o jeito, a gente conseguiu continuar sozinhos. Então aí eu terminei o módulo de front. Quando terminou o módulo de React, que eu tive um projeto que foi muito elogiado. Esse projeto meu, eu me vi um meme, gente, sim. Quando eu vi que meu projeto foi super elogiado, principalmente pela UI, pela interface, pelo cuidado com o usuário e etc., eu surtei, eu saí, eu montei meu currículo e eu saí enviando currículo pro mundo inteiro. Nesse período eu assisti milhões de vídeos no YouTube sobre como desenvolver um currículo, criei meu LinkedIn. A gente também tinha aulas sobre LinkedIn, sobre como estruturar um currículo da melhor maneira para a busca do primeiro emprego do desenvolvedor de software. Então, eu montei esse currículo. Já adianto para vocês que eu não segui muitas das regras, então depois eu posso fazer um vídeo sobre currículo, mas assim, umas 3 primeiras maiores regras que o pessoal fala, tipo, currículo só uma página, currículo sem imagem, eu quebrei tudo, não fiz nada do que mandaram, fiz totalmente diferente. Quando meu website foi elogiado por todo mundo, eu recebi esse boost de motivação.
e enviei currículo para tudo que é empresa que você imaginar, apliquei para tudo que é vaga júnior que apareceu na minha frente. E daí utilizei muito o LinkedIn, utilizei muito mesmo o LinkedIn. E foi no LinkedIn que eu conheci o Coletivo Codivas. O Coletivo Codivas, ele tem o objetivo de unir mulheres desenvolvedoras, né, para a prestação de serviços autônomos. E foi pelo Coletivo Codivas que eu consegui as minhas primeiras oportunidades. Junto com o Codivas, eu fiz 3 sites, principalmente a parte de estilização, com Styled Components e CSS. E quando eu estava no último projeto, trabalhando com Codivas, eu recebi um convite de entrevista pelo LinkedIn, né, para uma empresa, uma startup. E eu apliquei, eu fiz a prova deles. Depois eu deixo aqui no meu GitHub, vocês conseguem ver o repositório do teste que eu fiz para entrar lá na startup. E acabei passando, acabei sendo aprovada, e essa foi a minha primeira oportunidade de emprego CLT. Então, eu comecei na área como autônoma, né, fazendo prestação de serviço, e depois foi que eu consegui minha primeira oportunidade de CLT. E a minha primeira oportunidade de CLT foi numa startup, e eu conquistei isso em maio de 2021. Então, eu comecei a fazer o bootcamp de programação em dezembro de 2020 e em maio de 2021 eu estava empregada, consegui a minha primeira oportunidade de emprego CLT, mas já antes disso eu estava trabalhando como autônoma e eu poderia ter continuado. É claro que eu não tinha tempo, se eu tivesse tempo eu teria conseguido conciliar autônomo e CLT, mas eu tinha os bebês para cuidar. E foi bem nesse período, quando eu conquistei minha primeira vaga CLT, que a gente notou características nos meninos atípicas. Então, eles tinham muita dificuldade de dormir, era um cansaço enorme que eu sentia, gente, porque eu quase não dormia. E muita agitação, estavam demorando muito a falar. Foram diversos elementos que a gente notou que eles eram crianças atípicas. Então, aí começou uma outra saga de estudos. Além de estudar sobre programação, além de estudar sobre como cuidar de bebês gêmeos, a gente começou a ter que estudar sobre a criação de bebês autistas. E foi... A minha contratação chegou no momento certo, porque com ela veio um plano de saúde. Então, a gente poderia ter o meu plano de saúde e o plano de saúde do meu marido, para cuidar das necessidades dos meninos. Então, algumas terapias a gente conseguiu por um plano, outras terapias, consultas a gente conseguiu por reembolso no outro plano. Então, tudo aconteceu, tudo chegou no momento certo. Outra coisa, minha vaga de emprego, era remota durante a pandemia. Então, a gente ainda estava numa pandemia, ainda no ano de 2021, e eu pude ficar em casa, então eu e meu marido, a gente podia alternar os cuidados com os meninos. Se não fosse algo presencial, por exemplo, ou se fosse na questão jurídica de eu ter que visitar tribunais, por exemplo, não ia conseguir, eu ia ter que parar de trabalhar. E para mim seria muito difícil, eu trabalho desde os 15 anos de idade, eu não consigo, para mim seria muito difícil abdicar de carreira e de estudos, que é algo que realmente... É algo que eu sinto que é intrínseco a mim, que protege minha sanidade mental. Então, basicamente é essa minha história até a conquista do primeiro emprego. Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre as minhas outras oportunidades de carreira, porque que eu mudei de empresa, quais eram os meus objetivos, quais são os meus objetivos, etc. Mas de forma linear, foi isso que aconteceu. Eu tomei a decisão de mudar de carreira, estudei um pouco sozinha para entender qual era a melhor linguagem de programação, qual era o melhor caminho de acordo com a minha idade, com a situação do momento que eu estava, que era... prestes a gerar 2 bebês, né? Então, eu fiz a escolha de um bootcamp de programação
por causa da estrutura que ele ia me fornecer para estudar. Eu não teria que pesquisar tanto sozinha o caminho que eu ia seguir, eles já me entregavam aquilo pronto, né? Parcialmente pronto. Tive que estudar por fora ativa, assisti muito vídeo do Guanabara, eu ainda fiz muitos exercícios e eu fiz os bootcamps gratuitos da DIO. Eu também pesquisei outras plataformas de estudo, voltei no Codecademy. Sempre que eu precisava de algum auxílio que eu não conseguia compreender, não consegui compreender muito bem uma aula do bootcamp, eu voltava lá no Codecademy, eu ia na Udemy, ou assim, sempre foram vários recursos, nunca foi apenas o bootcamp de programação pago que eu fiz, sabe? E é basicamente isso. Então essa é a história linear. Eu pretendo destrinchar melhor em outros vídeos. Qualquer dúvida que vocês tenham é só perguntar. Se você é uma dessas pessoas que está pensando em mudar de carreira, está pensando em migrar para programação, se você está estudando, mas ainda está com receio, vai e volta, já parou, já voltou várias vezes, saiba que eu sempre vou dizer que tudo depende do seu objetivo. No entanto, para mim, não há nenhum motivo de arrependimento. Ah, porque o mercado tá ruim. Ah, porque o mercado tá saturado. Gente, eu tô muito feliz na área, eu tô muito feliz com o que eu faço, independentemente do que aconteça. Eu posso virar autônoma, eu vou trabalhar feliz no meu computador. Eu já aprendi que eu consigo lidar com o cliente, que eu consigo entregar. Eu também atuei em CLT, em empresas. Hoje eu ainda trabalho numa empresa, eu trabalho numa empresa global. E eu tô muito feliz com a configuração da minha vida, da minha família, de como se estruturou hoje. Eu tenho a sensação de que se encaixou. O que eu não consegui encontrar nas outras carreiras, a paz de espírito de até me vestir da forma que eu me sinto confortável, de me expressar da forma que eu me sinto confortável, estar ao redor de pessoas que até pensam parecido comigo, ter uma vida até mais confortável nesse sentido, não só na questão financeira, que também é muito boa. Você recebe proporcionalmente ao esforço intelectual que você faz, sabe? Você se sente recompensado pelo trabalho, pelo estudo que você emprega, que você realiza. Então, eu sempre vou dizer que depende de você, dos seus objetivos, mas que valeu muito a pena todo o esforço, toda a dificuldade. Eu ainda estudo muito, eu ainda tenho que estudar muito, porque eu não tenho sábado, domingo, feriado, noites. Minhas noites são para levar os meninos para as terapias, né? E aí eu tenho basicamente um horário de trabalho mesmo, às vezes um sábado, um domingo. E programação depende muito de muita dedicação. Então você vai estar estudando sempre, você vai ter que estudar sempre. Às vezes você vai ser contratado e vai ter que aprender a entregar, desenvolver em outra linguagem e não exatamente a que você aprendeu. Então existem vários detalhes da programação que a gente pode falar em outros vídeos, mas essa foi basicamente a minha história. Foi muito difícil, mas eu tô muito feliz de como se desenrolou. E eu espero que isso te inspire. Se você tiver perguntas, pode perguntar o que desejar. Eu vou responder aqui nos comentários na medida do possível. Eu vou deixar também alguns links aqui. Vou deixar o link do meu repositório do GitHub. E é isso. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem com os colegas. E podem entrar em contato comigo. Me segue no Instagram. Eu sou Mother Coder lá. Pode me perguntar também por lá, se você não quiser perguntar aqui pelo Instagram. E é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchauzinho.